Ainda hoje, fatos e versões com Cristiana Lobo. Painel com William Vac. 2015 é um ano de crise para o Brasil e lá fora, no resto do mundo. 2015 vai ser um ano difícil também. O que a gente pode esperar dos principais acontecimentos internacionais e a sua repercussão para nós, no Brasil? Não perca nesta primeira edição do Painel em 2015. Roberto Dávila entrevista Ferreira Goulart. Transformação da tristeza em alegria. Depois do golpe, realmente ele se torna uma espécie, junto com o Jango, bodes expiatórios da derrota das esquerdas. Né? Na música, ele imagina essa Ana Luísa caminhando e onde anda, e o pensamento dela também, por onde vai. Isso tudo me inspirou. A teia da vida, vencendo a morte, também se exprime na numerosa prole de Maria e Prestes, habitando várias e diferentes cidades do Brasil e do mundo. São 8 filhos, 9 com Anitta, 25 netos e 13 bisnetos. Se o mundo não acabar, os mais jovens certamente celebrarão o bicentenário do patriarca. E se estiver em algum lugar, Prestes agradecerá. E os herdeiros, longe no tempo, poderão ainda cantarolar com o samba da Grande Rio. Pelas trilhas dessas terras, Luiz do Proletário, carleando a nação, enfrentou adversários, sonhos de sede e coragem, cheios de pé de paixão. Lá vai o cavaleiro, que um dia foi, da esperança. A vida de Luiz Carlos Prestes tem aspectos até difíceis de acreditar que aconteceram. O senhor diz que a vida dele daria uma novela, ou pelo menos uma minissérie. Por quê? Ele tem muitos episódios que ele tentou com êxito, manter ocultados e que, a meu ver, foram muito importantes na vida dele. Eu procurei no livro não tratar esses episódios de forma sensacionalista. Quais foram? Mas não pude evitar de mencioná-los, porque eu penso que eles tiveram uma importância grande na reserva que o Prestes sempre manteve em torno da sua vida. O primeiro episódio é o fato de que ele teve 2 irmãs, nascidas de um outro pai, que não o dele. O pai dele e de 2 outras irmãs morreu em 1908. E a terceira irmã nasceu em 1911 e a 4ª irmã em 1913. Ou seja, 3 anos e 5 anos depois da morte do pai. Apesar disso, eu flagrei uma primeira entrevista dada pela mãe dele, Dona Leocádia, uma primeira entrevista dada depois que a coluna tinha se exilado lá na Bolívia e o Prestes iria se tornar progressivamente um grande herói nacional. A imprensa procurou a mãe dele, evidentemente, e ela declarou que ele tinha 4 irmãs nascidas do pai, quer dizer, já aí, em 1927, ela ocultava o fato de que 2 das suas irmãs não tinham sido concebidas pela união dela com o pai do Prestes. Prestes só se tornou comunista depois do primeiro exílio? Depois da coluna? Ele só se tornou comunista, ele foi procurado lá na Bolívia ainda, pelos comunistas brasileiros, mas ele só se converteu ao comunismo em contato com os comunistas argentinos e com os agentes da Internacional Comunistas, sediados no Uruguai, mas que iam frequentemente à Argentina. Na Argentina, o Partido Comunista era legal,
havia muita literatura marxista lá, e ele então tomou contato com essa literatura e com essas pessoas e se converteu. Ele já era um mito nessa época? Ele foi se tornando, não é? Porque houve todo um investimento, depois da derrota, uma coisa aparentemente paradoxal, enquanto a Coluna Prestes. Enquanto a coluna existiu, tentando fazer com que as revoltas eclodissem nas cidades, não teve grande êxito. Mas quando a coluna, afinal, derrotada em frangalhos, né, recolheu-se à Bolívia, aí a sociedade brasileira começou a incensar a coluna e os seus comandantes, e a figura do Prestes se destacou logo. A coluna foi formada por grupos que vieram de São Paulo e grupos que saíram, quer dizer, um grupo sai de São Paulo, outro grupo sai do Rio Grande do Sul e se encontram na Foz do Iguaçu, é isso? Isso, se encontram no oeste do Paraná, na Foz do Iguaçu. Ali seriam cercados, muitos defenderam a hipótese de uma desistência, né, de entrar na Argentina ou no Paraguai e se exilar, mas alguns, um grupo grande, defendeu entrar no Paraguai e reentrar no Brasil pelo Mato Grosso e começar uma grande marcha que os mais otimistas achavam que seria rapidamente vitoriosa e os mais comedidos achavam que, no mínimo, eles ficariam ali tentando suscitar revoltas urbanas. É interessante observar que o Brasil, na época, a grande maioria da população vivia no campo, mas a coluna nunca teve um ânimo e uma proposta de de incentivar rebeliões camponesas contra a ordem vigente. A ideia era que as cidades, que nas cidades eclodissem revoltas militares ou civis ou ex-civis e pudessem então derrubar o governo do Arthur Bernardes, que era o seu grande objetivo. Da Argentina, Prestes vai para onde? Da Argentina, ali ele se converte mesmo ao comunismo, depois ele é expulso da Argentina, vai para o Uruguai, e no Uruguai vivia em penosíssimas condições, inclusive acompanhado já pela mãe e as 4 irmãs, que vieram do Brasil, e então os soviéticos oferecem para ele uma viagem e um exílio na União Soviética. Então ele parte em 1931 com a mãe e as 4 irmãs para a União Soviética. Ele parte do Uruguai em outubro de 1931 e chega na União Soviética exatamente no 7 de novembro de 1931, que era o dia do aniversário da Revolução, né? Quanto tempo ele fica lá antes de reentrar no Brasil, aí já acompanhado de Olga Bernardes? Isso, ele fica até 1934. Ele pretendeu, em certo momento, entrar no Partido Comunista da União Soviética, mas não foi possível. O Partido Comunista da União Soviética vivia um momento muito conturbado, não estavam admitindo mais estrangeiros, e ele tenta entrar no Partido Brasileiro, mas é uma grande resistência a ele, no Partido Brasileiro. Afinal, em agosto de 1934, a Internacional impõe aos comunistas brasileiros admitir o seu ingresso no partido. Então, em fins de 1934, animado com as análises que os comunistas brasileiros faziam, os comunistas brasileiros estavam convencidos que o Brasil era um grande barril de pólvora prestes a explodir, que havia uma conjuntura extremamente favorável à Revolução Social. Daí ele, então, embarca nos últimos dias de 1934 com a Olga. A Olga era uma militante comunista alemã e que tinha tido uma formação profissional como uma agente altamente qualificada dos serviços de inteligência do exército soviético. Então a Olga vai acompanhá-lo para supervisionar a sua segurança. Ele não tinha nenhuma experiência de clandestinidade, né? Então essa é a missão dela, trazê-lo com segurança ao Brasil e depois voltar à União Soviética. Mas ela não volta? Ela não volta, ela continua no Brasil até a prisão dela e de Prestes em março de 1936, depois da derrota catastrófica da insurreição de 1935. Havia mesmo uma relação amorosa entre eles? Eu digo amorosa, não falo apenas de relação física. Os testemunhos de época não são concludentes, né, a esse respeito, mas também não negam. Os comunistas na época não eram, e depois de muitos anos inclusive, não eram casais que trocassem carinhos publicamente. Aliás,
não apenas eles, não era um padrão da época de classe média para cima, os casais terem muita reserva no seu tratamento, carinhos e beijinhos, etc. Isso não era um padrão de época, né? Porém, depois, na correspondência de prisão trocada entre os dois e entre Prestes e sua mãe, e suas irmãs e seus amigos, fica muito evidente a paixão que os unia, ou que passou a uni-los a partir de um certo momento, ao longo desse período que viveram juntos. Em fins de 1934, o exílio soviético estava acabando. Chegava a hora da decisão. Prestes exultava. Voltaria para participar de grandes lutas e, se fosse o caso, liderá-las no sentido de uma verdadeira revolução social. A gesta da coluna fora épica, mas não alcançara resultados concretos. Agora, acreditava ele, sob a vanguarda do Partido Comunista, do qual já fazia parte, armado com a ciência do proletariado, o marxismo-leninismo e com o apoio da União Soviética, mudara completamente a situação, tornando-se possível e viável o assalto aos céus, como os revolucionários gostavam de se referir às tentativas de tomada do poder. Com o tempo, como acontece com tantos mitos, e particularmente depois do golpe militar, toda a visão ou parte da visão sobre o Prestes se modificou muito e ele perdeu muito da importância. É assim? Ele volta da clandestinidade, né? Porque o Partido Comunista é cassado em 47 e permanece no subterrâneo até 58. Ele volta em 58 a ser um homem que participa legalmente da vida política brasileira. E, de certo modo, mantém um certo prestígio, eu diria um grande prestígio, entre os comunistas e nas esquerdas, mas depois do golpe, realmente, ele se torna uma espécie, junto com o Jango, bodes expiatórios da derrota das esquerdas. As sociedades humanas têm uma tendência muito grande de personalizar a política. As grandes correntes políticas são personalizadas. E o comunismo brasileiro era muito personalizado na figura de Prestes, assim como o trabalhismo na figura de João Goulart. Quando há derrota, essas lideranças são responsabilizadas, tendem a ser responsabilizadas e sofrem muito, né? Tanto aqui no Brasil como na União Soviética. Prestes perde muito o seu prestígio a partir de 1964. Na volta, depois da anistia, em 1979, ele ainda é muito reverenciado, mas ele próprio reconhece com uma certa amargura que muitas vezes nos debates de que ele participa, ele via as pessoas muito mais interessadas no seu passado do que, como se ele tivesse se convertido numa peça de museu, do que num homem que tinha propostas para o futuro. E ele queria persuadir a gente de que ele tinha propostas para o futuro, mas as pessoas o viam como um homem do passado. Isso o amargurava um pouco, o que não impediu de estar sempre na batalha, né, divulgando suas ideias, que eram muito dissonantes com as aspirações da sociedade brasileira nos anos 80. Prestes achava que a sociedade brasileira tinha um potencial revolucionário que ela não tinha. O que o senhor acha que fica hoje de Luiz Carlos Prestes e o que será a imagem dele no futuro? O que fica do legado mais positivo dele é que ele sempre foi, ou quase sempre foi, um homem de convicções. E a sociedade brasileira hoje está muito carente de homens e mulheres de convicção. Os políticos mudam de ideia como se muda de roupa, e os seus compromissos se volatilizam a toda hora. E o Prestes era um homem de convicções, que lutava por suas convicções. Ele não se deixou corromper intelectual ou materialmente. E não à toa, 15 estados brasileiros dão o nome dele, a ruas, avenidas, escolas, etc., a logradouros públicos, né? Uma forma de homenagem a uma sociedade que não o acompanhou nas suas ideias, mas que, de certo modo, reverencia as suas atitudes, né? Os seus compromissos, né? Com as suas ideias. Muito obrigado.
A poesia é a transformação da tristeza em alegria. Uma entrevista com Ferreira Goulart. Por isso que você fala que o homem inventa a arte. A arte existe porque a vida não basta. Roberto Dávila. Mais tarde, 00:05. Grandes artistas, boas conversas, encontros raros e inesquecíveis selecionados a dedo. Uma artista múltipla abre nossa temporada, Laurie Anderson. And I don't think it's appropriate necessarily for art to change the world. The world changes itself. Coleção Start. Dia 6, 11h30, aqui na Globo News. Enete aqui, enete lá, enete acolá. Enete aqui, enete lá e também acolá. Enete aqui, enete lá, enete acolá. Lá, 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 lá. Em 2014, a NET ganhou pernas e trouxe para você o Combo Multi, TV em qualquer lugar e até novos espaços culturais. E em 2015, vem mais por aí. Lá, 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 lá. Na vitrine dessa semana, Rebeldia de Nobel, de Xavier Yen e Kim Manresa. Durante 3 anos, a dupla de jornalistas espanhóis percorreu diversos países para entrevistar e mostrar a intimidade de 16 prêmios Nobel de Literatura. A ideia era fugir do lugar comum. Era entrar na casa dos grandes escritores, fuçar não apenas em seus escritórios, mas também na cozinha. Conversar com eles sem olhar o relógio, como Xavier explica na introdução. E foi assim que percorreram as ruas de Istambul ao lado de Orhan Pamuk, que mesmo sendo ameaçado pelos ultranacionalistas turcos, abriu mão da escolta permanente. Não me escondo, todos sabem onde moro, confessou Pamuk aos autores. Já o encontro com Gabriel Garcia Marques aconteceu depois de 2 dias de suspense no México. Gabo, que há mais de uma década não concedia entrevistas, revelou que havia deixado de escrever. Este foi o primeiro ano da minha vida em que não o fiz. Eu trabalhava todo dia, desde as 9 da manhã até as 3 da tarde. O Nobel egípcio Naguib Mahfouz conseguiu contar como vinha desenvolvendo uma nova forma de literatura com textos brevíssimos, apesar de estar cego, quase surdo e com dificuldade para falar, sequelas de um atentado fundamentalista. Nesse inventário literário e sentimental publicado pela editora Tinta Negra, ficaram faltando apenas 4 premiados: Elfried Jelinek, J.M.G. Leclésio, J.M. Coetzee e Seamus Heaney. Em sua brilhante carreira, Tom Jobim compôs com vários letristas, entre eles Vinícius de Moraes, Nilton Mendonça e Chico Buarque. Sozinho, fez 36 canções. Dessas, 20 acabam de ser despidas da roupagem musical e ganharam vida própria nas palavras de outros escritores. O cinema, o teatro, as artes plásticas, a dança já mergulharam nas águas de Tom Jobim. Faltava a literatura, não falta mais. Vou te contar 20 histórias ao som de Tom Jobim, reúne contos inspirados na obra do grande mestre. Na Flip do ano passado, houve um show do Wisnik falando de Tom e Vinícius. Aí eu disse, pois é, ano que vem 20 anos sem Tom Jobim. O que a gente pode fazer? Eu
conversando comigo, né? Aí eu disse, 20 anos sem Tom, 20 contos com Tom. O meu critério foi diversificar em termos de experiência literária, tanto que nós temos Silviane Santiago e temos uma moça inédita chamada Sandra Luz, que é do Mato Grosso do Sul. Isso entra num outro critério que foi espalhar pelo Brasil. Para sair dessa coisa de, é um livro carioca. Não, é um livro brasileiro de Almeida Jobim. E você, nesse período, escutou muitas músicas do Tom Jobim? Escutei as 36 músicas, embora a escolha das músicas não tenha sido minha. Cada autor escolhia? Cada autor escolheu a sua. E quando coincidia dois autores escolherem a mesma música? Não coincidiu, porque quando eu mandava para os autores, eu já mandava sem aquela que alguém tinha escolhido. É pau, é pedra, é o fim do caminho. E ele tinha uma ligação com literatura muito forte, né? Várias músicas dele foram inspiradas em grandes escritores. É verdade. Tem Jorge Amado, Érico Veríssimo, Drummond, Guimarães Rosa. Ele era um grande leitor, como não podia deixar de ser, né? Gente inteligente lê. Na sua opinião, e sem querer desmerecer os demais autores aqui reunidos, qual dos contos você acha que casou melhor com a música? Eu não vou responder essa pergunta. Essa casca de banana? Não, de jeito nenhum. Ana Luísa, um dos melhores contos da antologia, foi escrito por Susana Fuentes. O que essa música tem de tão especial? Imaginei aqueles encontros, né, da época do Tom, no Antônios, onde entrava uma mulher no bar, andava pela noite e eles deviam se inspirar, criar uma canção. Depois as pessoas se falavam, não se falavam, né? Ou voltam uma noite seguinte para ver se encontra a mesma pessoa. E na música, ele imagina essa Ana Luísa caminhando e onde anda, e o pensamento dela também por onde vai. Isso tudo me inspirou para poder trazer uma atmosfera de encontros, desencontros e a nossa cidade do Rio. E sem trocadilho, como é que você achou o tom do texto? Eu primeiro ouvi várias vezes a música, deixava tocar. Primeiro, quem fala, quem escreve, é aquele que vê a mulher. E depois, quem a gente ouve é a própria mulher. E para você foi um desafio muito grande escrever um texto por encomenda, assim, a partir de uma canção? Ou foi ótimo? Já foi um ponto de partida, né? Foi um ponto de partida e, ao mesmo tempo, foi um desafio. Acho que foram as duas coisas. No momento em que encontrei a atmosfera, foi mais fluido. E, primeiro, eu só tinha a voz do homem. E ele no bar vendo essa mulher que anda pelas matas, pelas florestas, o que tem na canção. Quem será? E ela no bar, olha a chuva, e na cidade tudo vira um retrato daquela varanda do bar, diante da chuva. O prédio cinzento, as amendoeiras. Em algum momento, veio uma imagem de quem era aquela mulher e que ela vai partir. Então, existe algo da ordem de um voo. Essa natureza tão celebrada, né, pelo Tom Jobim entra no corpo dessa mulher. Essa cidade se revela pelo homem que observa a mulher que observa a cidade, e ela decide, então, no conto, que ela vai para Berlim. Que aqui as sombras nas calçadas de noite, à luz do poste, são das amendoeiras. E lá ela imagina, a luz será outra, bom, as árvores, as sombras serão das tilhas. Então, ela começa a imaginar o que ela vai encontrar e se fala com ele ou não, porque ela percebe que alguém estava olhando para ela. Não perguntou o meu nome, ou eu não quis ouvir a pergunta no seu silêncio aberto. Entre o vozerio do bar e o ruído das garrafas, dos copos, da chuva. A minha despedida da cidade poderia ter sido um beijo. O beijo fica na boca quando ainda é o começo de uma história. E a vida tão certa, brilhante, quieta,
como o pedaço de chuva que a gente vê na luz do poste. O Globo News Literatura fica por aqui. Para rever este e outros programas, acesse Globo News Play. E não se esqueça, contamos sempre com a sua colaboração. Se existem textos ou autores que você gostaria de ver no nosso programa, entre em contato conosco. Para assistir a Globo News no computador, é só digitar globonewsplay.com.br. No canto direito da tela, escolha a sua TV por assinatura, faça um cadastro e digite a senha de acesso. A autenticação é necessária apenas na primeira vez. Depois, o acesso é automático. Pronto, agora é só escolher o programa ou ver o que está passando ao vivo.